Kovalyov espreguiçou-se. Ordenou que lhe trouxessem um espelho pequeno que ficava em cima da mesa. Ele queria dar uma olhada na espinha que lhe brotara no nariz na noite anterior, mas, para seu enorme assombro, ele viu que em vez do nariz, havia um espaço totalmente liso. Oi gente, eu sou o Rony e você tá no canal Cabeceira, e durante esse mês de novembro nós vamos falar um pouco sobre a literatura russa, essa literatura que tem um cânone tão importante aí, tão rico de grandes nomes. E hoje, para provar que a literatura russa vai além de Dostoiévski, nós vamos falar um pouco sobre Nikolai Gogol, até porque as outras 3 resenhas vão ser de Dostoiévski. Eu vou fazer 3 resenhas no vídeo. Exatamente! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre parte importantíssima da obra de Gogol, que foi um escritor muito completo. Ele tem teatros publicados, ele tem também romances, o principal dele sendo Almas Mortas ou Almas Vivas. São almas, eu tenho certeza. E, enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre os seus contos e novelas que ficaram muito famosos também. Eu acho que talvez uma das suas obras mais famosas seja uma das que eu vou conversar aqui com vocês hoje. Bom, Gogol... Vou chamar de Gogol. Nikolai Gogol nasce em 1809 em uma parte do Império Russo que hoje é considerada Ucrânia. Então, há uma discussão entre os russos e os ucranianos qual deles Nikolai Gogol é mais, entendeu? Até porque, né, são 2 nações tretadas, acho que vocês sabem disso. Mas Nikolai Gogol viveu ali o tempo todo no Império Russo, tanto na sua cidade natal, que ficava mais ali no interior, e depois ele se muda para São Petersburgo, que era a capital do Império Russo. E vamos falar um pouco aqui sobre essa tão ilustre cidade, onde Gogol vai ambientar aqui a maioria dos seus contos fantásticos. Porque São Petersburgo, para quem não sabe, foi uma cidade que foi criada sob encomenda do czar da época, Pedro o Grande, que cismou que queria que a capital do Império Russo ali fosse outra, senão Moscou, que ele não gostava, ele considerava uma cidade esquisita, com um povo bárbaro demais. Então ele quis criar a cidade que seria a capital do Império Russo. Ele não falou tipo assim, não gosto daqui, vou pra cá. Não tinha cidade ali que servia pra ele, então ele criou sob encomenda mesmo, do zero, a cidade que seria posteriormente a capital da Rússia. E ele fez aquilo no molde exato que ele queria, do jeitinho exato que ele queria, inspirado ali em Amsterdã. Ele queria dar uma... Ele queria trazer algo mais europeu mesmo, porque o Império Russo, ele tava ali pra trás um pouco do restante da Europa, no que diz respeito à evolução. Eram cidades muito de interior, sabe? Elementares. Urbano. Rurais. Eram cidades muito rurais, eram cidades muito atrasadas, e ele cismou ali que queria criar uma cidade modelo, mas para isso ele escolhe um pedaço ali na parte norte do Império Russo, na costa, que era uma parte muito pantanosa, uma parte muito difícil. Então, durante toda a construção de São Petersburgo, o pessoal que estava ali envolvido nessa construção teve enormes desafios, porque ele escolheu um lugar bizarro para se transformar em algo muito distante do que aquilo era, e criou então uma cidade muito ilustre. Uma cidade que então, para Dostoiévski, vai servir como pano de fundo para os maiores das suas obras. Crime e Castigo se passa em São Petersburgo, e ali Dostoiévski imagina essa cidade como algo um pouco solitário, sombrio, triste. Já para Gogol, essa cidade vai servir como cenário para suas ilustres obras irônicas, engraçadas e de realismo mágico, realismo fantástico. E eu vou falar um pouco com vocês sobre 3 dessas grandes obras. Os 3 contos ou novelas que eu vou falar pra vocês hoje estão dentro de uma mesma edição que se chama O Capote e Outras Histórias, da editora 34, eu vou colocar aqui a fotinha. Além dessas 3 histórias que eu vou resenhar aqui pra vocês hoje, tem mais 2 nesse livro que eu não vou falar sobre. São outros 2 contos, um se chama A Noite de Natal, alguma coisa de Natal, e o outro se chama V-Y. Mas enfim, esses 2 contos, eles são diferentes dos 3 que eu vou falar hoje, porque eles não se passam em São Petersburgo. Eles se passam na cidade natal de Gogol, que é essa cidade então que eu expliquei, que é do interior, assim, meio pantanosa.
E, enfim, tem outra pegada. Eu vou focar nesses 3 que tem de comum: a cidade e também o realismo mágico, o realismo fantástico. Pra quem não sabe o que é realismo mágico, realismo fantástico, são histórias que vão abordar ali coisas surreais, mas de uma maneira naturalizada ali pra aqueles personagens. Tanto que as pessoas não vão ficar tipo, oh meu Deus. Não, a maioria das histórias de realismo mágico as pessoas vão aceitar muito bem aquela situação surreal, né? O que pra nós, leitores, soa bastante estranho. A exemplo, a Metamorfose de Kafka. Kafka, pra quem não sabe, já declarou. Tá falhando. Tem resenha no canal, Rony. Tem resenha no canal de A Metamorfose. E o próprio Kafka já falou que se inspirou também em Gogol. Gente, pra quem não sabe, Gogol, ele foi considerado como um dos pais da literatura russa, tá? Gogol e um outro moço que eu não lembro o nome, que era um poeta. Foram os 2 pais da literatura russa. Pra vocês terem uma noção, quando Dostoiévski começa ali sua carreira como escritor, ele era muito comparado com Gogol. Muitas pessoas falavam que talvez Dostoiévski seria ali uma espécie de sucessor de Gogol, e tinha ali seu nome muito atrelado ao de Gogol. Hoje isso não acontece mais, né? Dostoiévski tem o seu reconhecimento próprio, que eu acredito que seja maior do que o de Gogol, mas na época, assim, foi muito difícil pra ele se desvincular da imagem de Gogol. Todo mundo comparava muito um escritor ao outro, e Dostoiévski também considerava Gogol como uma referência. Quando eu for resenhar um dos livros específicos aqui eu vou falar mais sobre isso. Mas enfim, vamos entrar então um pouco nas histórias, na ordem que elas foram postadas. Eu vou começar falando sobre O Capote. Provavelmente a história mais famosa que Gogol já escreveu em toda a sua vida. Inclusive uma frase muito famosa que é atribuída a Dostoiévski é: todos nós saímos do capote de Gogol. Quando ele falava dele, de Tolstói e de outros escritores russos. Muito bom. Ele estava se referindo aos escritores russos, obviamente. E isso mostra ali como eles reverenciavam, né? E como eles reconheciam a soberania literária de Gogol como ali um precursor naquilo que a gente chama hoje de literatura russa e da fase de ouro da literatura russa, né? O Capote é uma história, então, que foi escrita em 1842 e que vai contar... e que vai narrar ali a vida de Akaki Akakevich, que era o protagonista dessa história. Um adendo, uma coisa que eu não tinha comentado, é que São Petersburgo, logo depois de habitada, ela ficou conhecida por ter ali uma população que era inteira composta por servidores e funcionários públicos. Para vocês terem noção, o czar, né, Pedro Grande, criou até uma patente dentro do funcionarismo público, muito semelhante com a patente militar, assim, que tem toda uma hierarquia certinha. E dentro dessas histórias todas que Gogol trazia sobre ali a cidade, ele vai trazer críticas ferrenhas a como era ali o andamento dessas patentes. E ele vai brincar muito com isso dentro de um tom completamente irônico e divertido. Eu juro pra vocês que esses 3 contos que eu vou falar aqui hoje, eu dei 5 estrelas. Cabeceira, no outro cabeceira. Eu dei 5 estrelas porque foram muito gostosos de ler, foram muito divertidos. Eu acho que é um ótimo caminho para quem tá afim de começar ali a desvendar a literatura russa, começar por ele. Mas vamos direto pro enredo. O Capote de Gogol vai contar a história de um moço que se chama Akaki Akakevich. E ele era um conselheiro titular. Isso dentro dessa patente de hierarquias era um título muito baixo. Ele era o 9º ali de 14 títulos que poderiam existir. E ele trabalhava basicamente como um escrevente. Ele ficava transcrevendo ali textos de um livro pra uma máquina, enfim. E ali esse cara, ele era muito zoado, o Bob, por todo mundo que trabalhava com ele, por conta do seu capote. Um capote, gente, é tipo um capote, tá? É tipo um sobretudo, assim. A gente não dá pra conseguir colocar um capote. Me põe um capote ali. Ele não capotou, tá bom? Não é por isso o nome do livro. Não é um tropeço. Um capote é uma peça de roupa que todo mundo ali usava, até porque São Petersburgo era muito, muito, muito gelada. Até pro padrão europeu, de pessoas que já estão, assim, bem acostumadas com frio. São Petersburgo ainda assim era, né, ultrajante. E cansado de ser a pessoa mais zoada de todas por conta da sua vestimenta,
o Akaki Akakevich decide, então, de uma vez por todas, reformar o seu capote. Então ele vai atrás de um costureiro, e o costureiro, quando olha para aquilo, ele fala: isso daqui não tem mais jeito não, isso aqui tem que ir direto pro lixo, que dá para eu fazer para você é um novo capote. E passa ali um orçamento que, dentro da realidade do Akaki, era muito distante. Tanto que o cara vai trabalhar ali, vai se programar por anos para conseguir comprar um capote novo, levando em conta a importância que ele dava para ter um capote novo. Acontece que após ele conseguir finalmente um capote novo e conseguir com esse capote ser aceito novamente pela sociedade, tanto que, gente, é muito engraçado que o pessoal faz uma festona para comemorar o capote do Akaki. Algo meio trágico acontece com o Akaki, algo que eu não vou falar aqui porque eu não quero entrar para esse terreno de spoiler. Vão ter que ler. E aí, nessa segunda metade, que eu acho que eu já não vou aqui contar pra vocês o que acontece, a gente vai ter o elemento do surrealismo, né? Do mágico aqui dentro da história. E eu só posso dizer que o desfecho é fenomenal. É uma história muito legal, muito gostosa e que te coloca muito dentro da história, assim. Você não consegue parar de ler. Eu li de uma vez só, assim como as outras duas. Eu sentei, foi do começo ao fim. Primeiro porque são pequenos, são novelas. Não chegam a ter 100 páginas cada uma delas. Eu acho que talvez a maior seja o Nariz, mas enfim, são muito legais. A segunda história, então, que a gente vai ter aqui dentro desse livro, O Capote e Outras Histórias, é a história Diário de um Louco, também escrito por Gogol, também ambientalizada ali em São Petersburgo. E aqui nessa história a gente vai começar a acompanhar um moço, um outro servidor público, que é apaixonado pela filha do patrão. E acontece que um certo dia ele está ali indo trabalhar, ele olha pro lado, ele vê a filha do patrão andando com a sua cadela, e ele começa a ouvir a cadela dele falar com o cachorro da vizinha alguns segredos da filha do patrão. E olha que absurdo, ela estava revelando os segredos da moça. Sim, gente, o cara ele nem liga pelo fato de ter uma cachorra falar. Ele fica chocado mesmo com o conteúdo dessa fala. Tanto que ele fica revoltado a ponto de querer ir atrás de algumas cartas que ele ouviu a cadela falar, que escreveu pra uma amiga, uma outra cachorra. E ele fala: eu preciso ir atrás dessas cartas, porque essas cartas vão ter ali um conteúdo que eu preciso ter acesso, falando sobre essa mulher pela qual eu sou apaixonado. E enfim, e esse cara também tem uma característica que é de querer sempre ascender na vida. Ele não é satisfeito com o cargo que ele tem, ele queria ter uma patente maior, e você vai ver no decorrer do livro que ele começa a se imaginar como alguém, digamos que muito maior. Ele simplesmente cisma que ele é o rei da Rússia e nada tira isso da cabeça dele. E enfim, basicamente durante esse conto o que a gente vai ver é a degradação humana por conta da loucura. É um cara que vai começar ali com pequenos traços de insanidade e que vai terminar simplesmente louco. E o terceiro livro, a terceira novela que eu vou falar aqui pra vocês, de longe a minha favorita, é O Nariz, que tem uma edição própria pela editora Antofágica, a qual eu recomendo muito, porque além de ter todo o texto aqui na íntegra, vai trazer alguns textos adicionais muito legais. Tudo isso que eu falei sobre a construção de São Petersburgo eu li aqui, e me ajudou bastante assim a ter uma compreensão maior, né, da dimensão das obras de Gogol, sei lá como fala. E enfim, nesse livro a gente vai acompanhar um assessor do colegiado chamado Kovalyov. Esse cara, ele tinha uma patente que não era assim tão baixa. E ele era um cara, digamos que... ele era um famoso burocrata russo, orgulhoso, sabe? Assim, metido. Então, assim, o Gogol ele vai criar um estereótipo perfeito do que acontecia ali em São Petersburgo. Esses aristocratas que só queriam saber de títulos e fama. Kovalyov é esse cara. Acontece que num belo dia ele acorda sem o seu nariz. Ele simplesmente olha no espelho e não tem nada. Tá plano ali, onde deveria ter um nariz, não tem mais o nariz. E ele fala: que absurdo, preciso rodar a cidade pra ver se eu encontro o meu nariz. Até que ele olha pro lado e ele vê quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o seu próprio nariz personificado, sendo o dono do seu próprio nariz, porque ele sai andando. O seu próprio nariz andando por aí, e pior, com uma patente muito maior do que a do próprio Kovalyov. O seu nariz era um conselheiro de estado, alguém muito importante que andava ali tendo seguranças, tendo motorista ao seu lado, e ele que simplesmente começa a ir atrás do seu nariz pra falar: ei, você é meu nariz, você tem que voltar pra cá, pro meu rosto, a ter a sua função como meu nariz, porque afinal de contas, sem o seu nariz, como ele poderia sair por aí, galanteador como Kovalyov era, e falar com as garotas, e ostentar o seu título, e ostentar a sua patente? É muito legal sobre essa história que em nenhum momento
momento ele vai ficar aqui preocupado com a sua saúde física, com a sua integridade física. Ele vai ficar o tempo todo preocupado com a sua posição social, levando em conta que agora o seu rosto estava disforme por conta da ausência do seu nariz. Basicamente, esse cara ele era um cara tão arrogante que ele, embora fosse um assessor do colegiado, ele se autodenominava como um major, que era mais ou menos o mesmo cargo dentro da patente militar e não dentro da patente estatal ali que foi criada. O desfecho do nariz é muito divertido. Na verdade, toda essa história é extremamente divertida de se acompanhar e traz ali consigo uma carga de crítica feita através de bom humor, de ironia, algo muito sofisticado, sabe? Que é muito, muito, muito legal mesmo. É interessante a gente pensar que todos esses livros que Gogol escreveram, todas essas histórias, né, surrealistas, fantásticas, foram escritas muito antes da consolidação desse movimento surreal, que só vem acontecer ali no outro século, né? Porque no século XIX a gente teve Cenas de Solidão, a gente teve obras muito importantes que foram ali tidas como as principais obras do surrealismo, do realismo fantástico, ou talvez até como as precursoras, quando Gogol muito antes já falava um pouco sobre isso. Eu confesso pra vocês que eu tava um pouco receoso pra esse tema de literatura russa. Eu lembro que quando propuseram a gente ler os clássicos russos, eu fiquei tipo, tá bom. Mas eu gostei muito, eu saio desse mês 100% satisfeito e ciente de que eu fiz a melhor escolha possível em começar com o nariz e com essas outras histórias de Nikolai Gogol. Eu favoritei todas, dei 5 estrelas pra todas. Gostei demais da minha experiência de leitura com esses clássicos russos. Depois de ler isso, eu comecei a ler também algumas coisas de Dostoiévski. Tô interessado em ler também Tolstói. Até agora, o meu favorito continua sendo o nariz. Mas me conta uma coisa, o nariz é digno de estar na sua cabeceira? Não deixe de comentar o que você achou desse vídeo, o que você conhece sobre a literatura russa, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de se inscrever no canal. Tchau! Kovalyov. Eu não consigo falar o nome dele. Não, mas é que pra mim é muito incentivo ir pra Kovalyovski. Mas é Kovalyov.